Muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. Aurélio, 52º episódio do Pod Chef Podcast. Isso aí, Rony. Minha voz tá bonita aí, Guilherme? Você viu que o Rony decorou, né? Agora ele já sabe falar, contar já em números ordinais. Treinei, né? É ordinais isso ou cardinais? É ordinário. Rony, então o episódio 52, Também né? conhecido, Também né? conhecido, para ficar mais fácil, né? Estamos aí já em 2026, né, Rony? Fantástico, Fantástico, né? 2025 ficou para trás, foi um ano maravilhoso e começamos o ano maravilhosamente bem falando de Arte, cultura. Isso. E para falar em arte e cultura, hoje a gente vai falar um pouco de música, teatro, cinema. A gente vai falar de tanta coisa porque a nossa convidada, né, ela vai Olha, todas dispensa apresentações, pra ser bem sincero. Bom, viu? eu como Sou fã. né, a gente como fã, né, a gente vai ficar até meio assim para perguntar, mas hoje é uma convidada muito especial, né? Tem uma trajetória linda, artística, e para nós está sendo uma grande honra ela ter, né, reservado um espacinho na agenda dela para estar aqui com a gente. Volta a casa. Isso. Né, nas suas idas e vindas aqui para Londrina, ela deu um espacinho aqui para o nosso Podchef, com muita honra. Temos aqui a nossa cantora, atriz, né, que está sempre aí no teatro, cinema, TV, nacional, internacional, né, premiada, indicada, em todas as coisas que ela faz, ela está sempre em destaque. Com muito prazer, temos com a gente Simone Maser. Que honra. Estou muito feliz. Espero corresponder a essa apresentação tão maravilhosa. Eu falo assim, quanto mais velha a gente vai ficando, mais história a gente tem, né? Então, o programa vai ser longo hoje. Amém. Não, já nos disseram aqui que nós não somos velhos, como é que nós somos clássicos. Clássicos. Vintage. Isso, exatamente. Mas tudo isso que a gente disse é sincero. Eu gostaria de registrar uma presença nobre também aqui. Nobre sim, presença. sim. Nós temos hoje também no nosso estúdio o Silvio Ribeiro. Silvio Ribeiro, que foi nosso convidado aqui, né? Já brilhantou o Podchef, né? Quem não viu, tem lá assista lá, procura. O episódio do Silvio é um pouco mais difícil de encontrar lá, né? Porque ele foi ao vivo, gente. O Silvio é uma pessoa fantástica, né? Quem não conhece, vale a pena conhecer. Já me dirigiu, né? Já teve a paciência de me dirigir. Então ele é muito bom então mesmo. Já viu, né? Não é pra qualquer um, né? Tem que aguentar o cara chato como eu, assim, mas... Obrigado, Silvio, da presença, né? De ter trazido a Simone. Acho que ela estava com medo, né? Falou assim, quem esses caras aí, né? A Simone falou assim, ô Silvio, você conhece aqueles meninos lá? Que o Edinho... Não, Não, o Edinho... indicação do Edinho. Ela Então, já falou né? assim, gente, o Edinho me põe em cada fria. Edinho, gente, beijo, para com beijo, no Edinho. coração, Anjo, Edinho. beijo pra você. Arrasou Bom, no convite. Mas, como eu disse, é tudo sincero o que a gente falou e a gente vai mostrar, né, que isso que a gente falou é verdade, né, contando a história da Simone. Né? E para começar... Precisamos saber da Simone, de onde tu vem, como que chegou a Simone Maser aqui? Ixi, bom, vocês estão com tempo, né? Sim, É 2026 inteiro pela temos frente. pela frente. Eu sou uma pé vermelho convicta, nascida e criada aqui em Londrina. Nasci a gente morava numa casinha lá no Jardim dos Bancários, na rua Rangel Pestana 31. Hoje é atrás do SESI. Ainda tem o SESI Tem o lá SESI. no Jardim dos Bancários. Uma ruazinha lá, nascida e criada ali. Ali eu morei até os meus 6, 7 anos. Depois a gente se mudou lá para a Avenida Paraná, no comecinho do Calçadão. E lá fiquei até eu sair daqui de Londrina. Saí daqui em 87. Foi quando eu me mudei para São Paulo. Né? Até chegar nessa saída da cidade, que nunca foi um plano meu, sair daqui. Né? Tudo que eu fazia... Hã? 97. 97. Eu comecei em 87. São muitos anos. E lá, eu comecei com a música, né? Comecei com o Chaminé Batom, o coro cênico.
com um espetáculo que era o Enfim Lupicínio, contando a história, a trajetória, a obra de Lupicínio Rodrigues. Foram bons anos em cima desse tema, até que a evolução natural das coisas foi nos levando a uma formação de banda. Quando a gente começou a história da banda em 91. Eu, Silvio Ribeiro, aqui presente, os dois assim, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos escrever um negócio, vamos tentar fazer? Vamos. Aí a gente escreveu um roteiro que se chamava Juventude Feliz e Sadia, que contava como que o rock and roll chegou no Brasil, que foi pelas mãos da Nora Ney, lá na década de 50. E a gente fez esse espetáculo muito calcado nesse momento, né, da música, não só da música brasileira, mas da música mundial, em cima do rock and roll e como ele chegou até a gente. E aí nasceu o que traçou todo a direção da minha vida, que foi a banda. E a banda começou a criar vida própria. E aí, dali para cá, é história. A gente gravou um vinil. Ela já veio com o nome Chaminé Batom, já? Já, a gente manteve o nome. A gente gravou um vinil em 93. Foi lançado esse vinil ali no Yacht Club, que foi uma coisa que surpreendeu a nós todos, porque a gente queria que desse bastante gente. A gente tinha um objetivo, X pessoas. Mas o resultado foi 20x pessoas. Assim. Foi uma coisa absurda assim, para a gente, para nossa absoluta surpresa. Eu acho que o que deu esse start foi... A gente sempre foi muito atrevido. Né? Assim, eu, particularmente, eu assumi esse adjetivo porque a gente é pobre. A gente é artista independente. Então, se a gente não fizer pela gente, quem vai fazer? Então, a gente sonhava e sonhava alto, né? Guardadas as devidas proporções de uma banda aqui de Londrina. A gente queria a nossa música tocando no rádio. E o rádio, a FM naquele momento, ela estava muito disponível para outros artistas com nome já, com renome, o mainstream, o famoso mainstream do mercado musical. E a gente pegou o nosso bolachão, o nosso EP, e a gente foi bater lá. Posso falar o nome da... Pode, claro. Pode, chefe. Então pode, chefe. Vou pedir só que fale mais próximo do microfone, fazendo sim. favor. A gente foi bater lá na porta da FM Folha, que tinha uma audiência maravilhosa naquela situação, e a gente apresentou o nosso trabalho era o Whitney Macarini, né? Ele sentadão, assim, olhando, pegava o disco e virava para lá e virava para cá, e os quatro... Só tinha dois lados o disco, né? Os quatro sentadinhos na frente dele, tipo assim, bom, mas o que vai acontecer? Ele falar, vocês estão loucos para passar bem. E ele falou, não, eu vou pensar. Opa. Aí a gente fomos de volta à nossa casinha e passou uns 2 dias, entraram em contato com a gente. E o Whitney falou, eu vou tocar. A gente tinha escolhido uma música lá. Vou tocar. Só que eu não vou tocar essa música não, porque ela é muito ruim. Vou tocar essa aqui, que era o Mente Mente. Pô, o cara sabia o que ele estava fazendo, né? Ele sabia o que estava fazendo e começou a tocar o Mente Mente. E aí a gente entrou numa campanha, né? Entre a gente, assim, a gente vai passar o dia telefonando para a rádio, sabe aquela história dos 2 filhos de Francisco? Foi exatamente isso que aconteceu. E aí entrou na cabeça de todo mundo. Entrou, favor, e aí as pessoas chega. iam pedindo também, e aí virou um negócio de ficar nos top 5, e foi subindo, e ficou em primeiro lugar semanas, e foi um boom, assim, pra gente. Resultou nesse show que lotou o iate, era uma festa. A gente não tinha muito esse hábito por aqui ainda, né? Então a gente fez uma festão, e tinha o show de Chaminé para lançar aquele disco. E foi um sucesso absoluto, assim. A gente eu fico muito cheia assim para contar disso, porque foi tão assim, por mais que tenha sido planejado, pensado, o resultado nunca foi o que foi muito além do que a gente tinha pensado. Então eu comecei na música com o Chaminé Batom.
A partir disso, a gente começou a fazer muito show aqui, né? Norte do Paranaense, interior de São Paulo. A gente fazia muito show aqui na cidade, por conta da universidade, né? Que é RU, IDCE, e as festas lá na universidade. E isso foi nos dando bagagem para começar um trabalho, pensar num trabalho mais autoral. Porque o repertório do Chaminé sempre foi um repertório diferenciado, né? A gente contava com o luxuoso auxílio e assessoria do Silvio Ribeiro, que a gente ouviu música a vida inteira juntos. Então ele ficava com esse encargo de, junto comigo, da gente selecionar esse repertório aí. Então o repertório sempre foi muito pesquisado, muito minucioso, pensado, né? muito e super funcionou. Só que a gente queria fazer as nossas composições. A gente queria mesmo músicas autorais, né, que fossem compostas pela banda. E aí, à frente disso, a gente tinha o Elton Mello, que sempre foi um cara assim muito entregue à composição. Ele era uma usina de ideias de composição. O Ricardo Grings e o Carlinhos Rodrigues. Os três juntos, eles foram desenvolvendo isso e foram criando várias músicas, né? Eu, Silvio, a gente ficava mais na periferia ali, dando aquele suporte. Mas as composições, o grosso das composições partiam deles. E saiu esse disco, esse CD, que é o Decifra-me Ou, em 95. E com esse disco a gente começou a sair um pouco mais de Londrina, assim, para voos um pouco maiores, assim. Então a gente fez uma temporada de shows em São Paulo, a gente foi até o Rio de Janeiro, a gente já não fazia mais tanta festa universitária e tal, porque daí a procura pelo repertório já era outra, né? A gente queria continuar com as nossas músicas autorais. Não dispensava as outras, porque eram muito a nossa cara também, mas a gente queria dar mais atenção ao lado autoral e tentar um lançamento nacional com isso, né? Foi aí que a gente conheceu o grande Ronaldo Bastos, porque ele foi assistir esse show lá em São Paulo, para nossa surpresa, né? Levado pelo Robinson Borba, que é um compositor, o compositor do Mente Mente, né? Inclusive, que sempre esteve ao nosso lado, sempre fez questão de estar junto. E quando a gente foi para São Paulo, ele já morava lá, ele levou o Ronaldo nesse show. E o Ronaldo sempre foi muito atento aos novos lançamentos, aos novos artistas. Até hoje ele faz isso, é uma característica dele ir conhecer os artistas. O que deveria ser uma coisa comum, não é. Ele é dos poucos que faz isso, né? Até por ter uma editora, ter um selo, né? Então ele pesquisa muito isso. E ele adorou, ele ficou apaixonado pelo Chaminé e quis relançar o disco, enfim. A gente foi muito nessa direção da banda autoral mesmo, né? Só que como tudo nesse país, assim, para o artista independente é muito difícil. Né? É difícil aqui em Londrina, onde, em tese, a produção é mais fácil, mais próxima da gente. Né? Você imagina num grande centro como São Paulo e Rio de Janeiro, você está chegando com uma banda que é do interior do Paraná e que não mora naquele grande centro. Então, era muito difícil conseguir os espaços. O que vocês estão fazendo aqui, né? Exatamente. Mesmo assim, ele conseguiu colocar a gente em vários veículos, rádio, tocava nas rádios, a gente conseguiu alguns shows, assim, mas era muito difícil, né? Nesse meio tempo, eu fui convidada pela Armazém, companhia de teatro, a fazer uma peça de rua. Eles precisavam de uma atriz que cantasse. E você já tinha alguma experiência como atriz? Não, a gente tinha, só assim... do coro cênico? No Chaminé, a gente tinha... No coro cênico, né, a gente tinha essa mobilidade de palco, né, de fazer as enquetes, o que a gente chamava de interferência. E a gente participava ativamente de tudo que era movimento aqui na cidade. Importante dizer, movimentos políticos aos quais a gente acreditasse, e muito. A gente estava sempre muito presente, né? E eu conhecia o pessoal do Armazém como plateia. Eu era plateia
fervorosa deles. Na época ainda não era armazém, já era armazém? Já, nesse momento já era. Eu tinha acabado de passar de companhia Bombom, para que esse pirulito tem pauzinho para se chupar, para Armazém Companhia de Teatro. E aí eu fui. Patrícia Celon, que me ligou um dia, eu quase morri. Somente. Eu quase morri. Oi, Simone, aqui é a Patrícia Celon, que do Armazém. Eu falei, você fica aquele silêncio, né? Então, a gente está fazendo uma peça para a rua, e a gente precisa de uma atriz que cante e tal. Você toparia fazer? Claro que eu topei. Foi ótimo. Eu nunca tinha trabalhado como atriz, né, nesse contexto, assim, uma companhia, né, e tal. E foi muito legal. E a partir daí eu não parei mais. Eu fui levando o Chaminé e o Armazém juntos por muitos anos. Aí o Armazém precisava já de galgar espaços maiores, porque aqui em Londrina o que acontecia a gente ficava em processo de montagem por 8 meses, às vezes 1 ano, levantando um espetáculo, vai estrear. A gente estreava, conseguia fazer uma temporada, vou chutar alto, de 1 mês. Em 1 mês, todo mundo que tinha que assistir já tinha assistido. Então, não tinha mais o que fazer. E foi 1 ano de preparo para você apresentar 1 mês, não dá. Então, o Armazém... É o sofrimento geral. Né? Eu entendo isso. Aí o Armazém começou a criar o hábito de viajar com os espetáculos, circular com esses espetáculos e assim... Olha São Pedro. Ô, beleza. Bênçãos e bênçãos. E assim... forte batendo. Exatamente. E assim o Armazém foi ganhando nome nacionalmente, uma companhia, né? Como companhia estável e tal. Chegou o momento do Armazém ter que sair de Londrina, né? Para continuar a se autossustentar como uma companhia de teatro, né? Então o Armazém foi para o Rio de Janeiro e naquele momento eu trabalhava com música também com um grupo de São Paulo chamado As Madamas, que era um trio de gordas maravilhosas. Eu, Edna Guiar e Ivete Matos. A Edna, que também é aqui de Londrina, né? Uma grande amiga. Um projeto do Milton Di Biase, que é um amigo querido de lá, que teve um sonho uma vez de ver 3 gordas cantando, vestidas como se elas estivessem num quadro de Botero. Nossa, e ele conseguiu colocar isso em prática e esse sonho viveu por muitos anos. E esse sonho me levou até São Paulo. Eu fiquei em São Paulo um tempo, trabalhando com isso, e o Armazém foi para o Rio de Janeiro. Só que chegou um momento em São Paulo... Eu adoro São Paulo, tá, gente? Assim, São Paulo, para mim, é um centro cultural muito importante, né? Até porque é uma cidade gigantesca, com a maior população do país. Então, lá você tem público para tudo. E era uma vitrine e tanto, né? Imensa, né? Mas eu esbarrei numa questão outra, que era... Eu não me senti muito em casa em São Paulo. Então, eu fiquei lá 1 ano e blau, mas naquela função de cidade gigante, de megalópole. Meio que a gente é engolido lá. Opressor, eu acho muito cidade opressor. De pedra, aquela coisa achei. Assim, você sente falta do céu, você sente falta do sol, você sente falta... Enfim, você olha sente cinza, falta. você olha cinza, você olha cinza. E aí eu me vi, em muitos momentos, assim, saindo de casa às 10 horas da manhã para chegar no ensaio, que era às 2 da tarde. Terminava o ensaio às 6 da tarde, eu chegava em casa às 10 da noite. Sabe, assim, era não tinha muito... Não fazia muito sentido para mim, isso. Apesar de eu estar fazendo um trabalho que eu amasse e tal, começou a não me fazer muito bem. Já não estava dando prazer no... Falei, tá esquisito. E aí, conversando com o pessoal do Armazém, que já estava no Rio, pô, vem pra cá passar um final de semana, né? Tira uns dias. Aí tá, vou. Tô lá até hoje. No finalzinho de semana longo, assim? Há quase 30 anos já que eu tô no Rio. Eu me encontrei muito no Rio de Janeiro. Alegria e felicidade da nação, né? Eu me encontrei demais naquela cidade maluca. É uma doideira. Eu não tenho medo do Rio de Janeiro. Eu realmente gosto demais daquele lugar. Porque problemas, violência, infelizmente, a gente tem isso em todas as cidades, né?
Não é uma coisa Assim do como tem Rio suas de Janeiro. belezas, né? Exatamente. E beleza é uma coisa que o Rio de Janeiro, com licença, todas as outras cidades do país, mas o Rio de Janeiro é muito lindo, né? Gosto demais daquela doideira. E aí fui, fiquei, estou lá até hoje. E por muitos anos eu fui levando a vida de atriz de companhia e cantora, bem menos a música do que o teatro, né? Porque era uma companhia de teatro, isso exige uma dedicação outra, né? Porque numa companhia, para quem estiver ouvindo, assim, é bem diferente de você somar um elenco para levantar um espetáculo, né? Acho que o Silvio pode falar isso até melhor que eu, né? Você levanta um espetáculo com um elenco X, termina o espetáculo, um beijo elenco. Valeu. Uma companhia vive exclusivamente disso. É um casamento. E você tem que gerir um espaço, gerir uma programação. É a manutenção que você tem que fazer. Então, para isso, todos os envolvidos na companhia, no nosso caso, naquele momento, a gente fazia de tudo. Do administrativo ao artístico, tudo sempre foi por nossa conta. Ainda é assim, acho que na maioria das companhias. Então, não tinha tempo para eu produzir a minha música. E era uma opção natural, assim, não foi sofrido, nunca foi sofrido para mim. Assim, desculpa interromper, Imagina. mas o teatro, esse teu trabalho com o Armazém também te levou a grandes conquistas como atriz, né? A gente vai falar depois de outras coisas, mas assim, no teatro, em 2002 você foi indicada para Prêmio Shell com Pessoas Invisíveis. Sim. Não sei se foi só essa a tua indicação, mas assim, a gente conhece, eu te vi várias vezes em cena, assim, até me arrepio de falar assim, porque você é uma atriz fantástica. De uma entrega... você no palco, assim, quem não assistiu a Simone no palco, gente, por favor, não só cantando, por favor. não só cantando, que também fantástico, mas assim atuando, não tem como explicar, porque a Simone ela é uma atriz que a gente fala que ela é atriz visceral, que ela realmente você vê ela se entregando a personagem, entendeu? Total. Então e essa, você contando isso, eu fico imaginando, né? Porque vendo a tua trajetória na música aqui, a música é uma coisa mais pessoal, sua, né? E trabalhar em companhia, às vezes você abdicou dos teus projetos pessoais no sentido do individual, mas assim, não que o outro projeto também não fosse um projeto pessoal, mas aí dentro de um história, coletivo, né? E assim, isso te proporcionou algo de que a gente pode dizer assim, que muitas pessoas não têm essa oportunidade de vivenciar isso tudo que você está contando para a gente, de lidar com essas coisas dentro de uma companhia, que provavelmente forjaram a pessoa, a atriz, o profissional que você é. Não tenha dúvidas disso. Né? É escola mesmo, é uma universidade, é um ensino para a vida. Né? O fato de eu estar ali enquanto atriz, fui para isso. Mas o que se aprende, sabe? O que se vive... No contexto inteiro, né? É para a vida inteira. Eu sou hoje a soma de tudo isso. Desde a atleta que eu fui. De vôlei. De vôlei, exatamente. Então, também eu já fui. Fui. Eu jogava na Arel. Não, eu também já fui atleta de vôlei. Joguei na Arel também. Olha aí. Joguei na Arel muitos anos, depois eu fui, quando eu entrei na faculdade para fazer educação física, eu fui do time da faculdade, da seleção paranaense, seleção londrinense. Eu fui uma atleta, eu era legal, eu era boa. Isso também está contido Eu acho que aí a disciplina quanto atleta te deu... E a coisa do coletivo. Eu funciono muito melhor no coletivo do que no solo. Né? Claro que com o passar do tempo você vai entendendo que nas artes não dá para ser solo. Não tem como. Mesmo que seja só você lá em cima do palco, tem alguém por trás. Tem uma equipe ali ralando para você estar ali. Por trás, senão não aguenta. Por mais que você gerencie tudo, que você administre, esteja à frente de alguma forma, tem uma equipe ali que te dá todo o suporte para o negócio acontecer. Então eu sempre fui do coletivo.
Então, quando eu entrei no armazém, eu achei a minha família ali nas artes. Pessoas, não que os meninos do Chaminé também eram a minha família na música. Só que chegou uma hora que estava cada um tinha a sua vida, a sua família, os seus deveres dentro daquele núcleo familiar que estava começando a se formar naquele momento. Então, tudo foi foi muito natural, tudo. Até o momento da gente chegar e falar, gente, acho que até aqui fomos. Daqui para lá não vai rolar. Porque nem todo mundo podia sair da cidade, né? Então, tudo isso também foi sendo muito natural e muito bem aceito. Não é com desgaste, né? Com maturação, é diferente. Não né? houve rompimento. Não houve nenhum vilão dessa história. Simone foi embora. Acabou com os nossos sonhos. Não houve rompimentos, né? Então, assim, realmente, eu fui... uma coisa que eu nunca tinha pensado em sair da cidade. Eu fui, foi ótimo eu ter ido. Tanto que eu continuei, nos primeiros anos, que eu já não morava mais em Londrina, eu continuei vindo para Londrina, e o Chaminé continuou fazendo show, até onde foi possível fazer. E aí a gente entendeu que foi. Entendeu? Foi lindo. É uma história que a gente ama ter, ama contar, porque é meu alicerce. Para Londrina é muito importante o Chaminé. Sem dúvida. Porque ele conseguiu dar para quem vem, né, para a juventude que não passar e não conhecer, pelo menos a história, vai ficar devendo e vai reprovar de ano. Porque ali tem uma história fantástica. Né? Então, assim como base. Quando a gente começou na música, existiam artistas maravilhosos aqui em Londrina que tocavam na noite, anos tocando na noite. Quem toca na noite, se você é o público e você não tem consciência disso, saiba que o músico da noite é um herói. É um herói, porque ele está ali cantando muitas vezes músicas que ele não quer cantar, mas que ele tem que cantar. Tem que estar ali, porque senão e bem, não tem entendeu? apoio. E na grande maioria das vezes as pessoas estão pouco olhando para ele. Aquele blá, 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 e o garçom que passa, não sei quem que grita, aquele povo, e o povo vai bebendo. E aquele povo, aquela barulheira, e o povo bebendo. E aí, né, acontece de tudo num bar. É muito difícil você ser músico noturno. E quando a gente começou, eu até confesso, fiz algumas vezes. A gente fez algumas vezes em noites de bar, assim. Mas na primeira vez eu já entendi, não é a minha praia. Porque eu gosto que as pessoas prestem atenção no que está acontecendo. Então, era muito sofrido para mim tocar em boteco. Então, eu tenho o maior respeito para o músico do barzinho, sabe? O músico que está na casa noturna. Muito respeito, porque, olha... Precisa mesmo. A pessoa tem que ter um estoque de paciência, sabe? De resiliência. Não é fácil. Então, antes da gente começar, muitos desses músicos da noite eram referências para a gente também. Então, assim, o Chaminé ter acontecido virou uma referência também para as bandas que estavam começando e tal. Eu tenho consciência de que muita gente hoje não tem ideia do que seja Chaminé Batom. Mas fica a dica para você dar uma pesquisada, porque era legal. Tá nas redes, nossa, aí vai estar na ficha técnica. Aproveitem, entrem lá, vejam. É uma oportunidade, porque... O Elcio teve aqui e falou pra gente, né, da questão, por exemplo, da pessoa sair da casa para ouvir uma música, né? Hoje você ouve a música no celular, né, e tudo mais. Então a pessoa sai da casa para ver uma experiência. E eu digo assim, que ver você no palco é essa experiência. Seja ela na música, no teatro, no cinema. O que será que ela está trazendo para mim agora? Uhum. O que eu posso ter com ela agora, nesse momento? Então, porque eu poderia ver você num vídeo na internet. Mas ao vivo. Mas eu ir lá. Ao vivo é outra coisa, né? Com todo. Ao vivo é mais sentir o gostoso. cheiro do lugar. Essa experiência que ela é diferente, porque lá todos os sentidos estão abertos, não só o ouvido, a visão, tudo, né? Tudo que acontece. O Paulo de Moraes, que é o diretor do Armazém,
Ele falava uma coisa que eu sempre peguei para mim, porque eu adoro isso. Não é para o público de pijama. O público de pijama fica lá em casa com o controle remoto na mão assistindo a televisão. Teatro, música, não foi feito para esse público de pijama. Então, se você quer ficar de pijama, pode ficar de pijama. Eu fico de pijama várias vezes também. Mas quando eu vou ao teatro, quando eu vou assistir a determinados shows, eu já sei que eu quero sair dali transformada de alguma forma. Mas aí você permita-se, né? Exato. Você tem que estar disponível. Que é um jogo. Sim. Né? É um jogo. Eu a tô ali sedução do palco. Eu tô ali me dando 100%. O jogo é você entrar nessa história comigo. Aí que entra toda a perspicácia do artista mesmo, né? Você tá ali só para aparecer? Você tá ali para comunicar alguma coisa? Você tá ali para que as pessoas se transformem de alguma forma assistindo? Né? E às vezes não é nem esse só o objetivo. Você, naturalmente, quando você está construindo alguma coisa, você está fazendo aquilo por algum motivo, seja de um motivo de um determinado ativismo, seja por um momento particular seu, de uma história sua, que muitas pessoas podem se identificar com isso. Você tem as suas razões para estar ali, para ter levantado aquela história e para querer contar aquilo. Então, quando você faz isso com um ingrediente que, para mim, é fundamental para tudo nas artes, na cultura, que é a verdade, quando você faz isso de verdade, não tem como o público não entrar na sua. Mas verdade de verdade mesmo. Não a verdade que você está forçando a barra para ser... Não, a verdade existe quando ela é real, né? E, nesse sentido, o teatro me ajudou muito, mas muito, aprendi muito, desde os tempos das esquetes que o Chaminé Batom fazia, em campanhas políticas, em divulgação de qualquer coisa, a gente fazia de um tudo, mas desde aquele momento, você tá disponível e fazer com verdade sempre foi um plus ali. Isso é o que realmente liga uma chavinha, não só em mim, né? Acho que no artista que está a fim de contribuir de alguma forma. Tem uma entrega, né? É diferente. Né? Porque senão fica tudo muito fácil, senão a inteligência artificial faz para você hoje, você não precisa mais. Então, não vai acontecer isso porque não tem sentimento, né? Então... Não, a gente não pode esquecer que quem programa a inteligência artificial é o homem, é o ser humano. Eu falo que assim, mas vai mudar. Cara, se tem uma coisa que não muda, né? Você não vai conseguir nunca fazer um palhaço artificial. Uhum. A verdade que tem nele é eterna. Sim. Né? Assim como é de um ator e... Tudo, um pintor, um bailarino, né? Assim, até tem a inteligência artificial que vai conseguir reproduzir muita coisa. Só você alimentar ela com o que você quer que ela faça. O Simone, em 2015 você lançou seu primeiro álbum solo, Videotape, certo? Férias em Videotape. Férias em Videotape, músicas daqui de autores locais, né? Isso era uma premissa para mim desse álbum. Quer continuar? Não, pode falar dele, depois a gente... Tá, porque quando eu cheguei no Rio, eu fui trabalhar com armazém e fiquei lá. Eu já trabalhava aqui, mas somando tudo, eu fiquei 20 anos no armazém. Quando foi 2011, começou a fazer muita falta para mim a minha música. E aí conversei, né, na companhia, conversei comigo mesma, né? Fiz análise, porque é uma resolução de vida, não é uma coisa que você acorda e hoje eu vou... Enfim, aí eu resolvi que eu ia dar um tempo para minha música acontecer. Então, me afastei do armazém, continuei em alguns espetáculos de repertório, que era mais fácil, né, de administrar, assim, não tô lá na companhia, mas vai ter uma temporada do Alice através do espelho, você pode fazer? Posso. Então, nesses esquemas assim, e fui me dedicar à música, de novo, só que dessa vez no Rio de Janeiro, que era uma terra desconhecida para mim na música.
Então eu vim buscar o meu porto seguro. Eu vim montar um show aqui em Londrina, com músicos conhecidos meus daqui de Londrina, porque eu já fazia uns 3 anos que eu estava tentando isso lá no Rio e eu não conseguia, não tinha. Eu não tinha infraestrutura administrativa, financeira, artística para desenvolver um show lá. Então, eu vim para cá. E aqui eu convidei músicos que sempre tiveram juntos comigo, que eu tenho certeza que embarcariam nessa história. Chamei Marco Scolari, que é um gênio dos teclados. O homem banda, né, que toca de um tudo, que já me acompanhava há algum tempo. Chamei Eduardo Rorato, um puta baterista, assim, dos melhores que eu já vi até hoje. E o Ricardo Penha, para ser o baixista. Conversei com eles, falei, o negócio é o seguinte, a ideia é levantar um show aqui, a gente estreia aqui e a gente vai fazer uma temporada lá no Rio, que eu já tenho lugar para fazer, beleza? Vocês ficam na minha casa, a gente dá um jeito. Tem hotel, Não, era na casa, no colchãozinho de casa. Infelizmente, mas eu garanto, casa, comida, só roupa lavada aqui não, porque aí já é desaforo, cada um lava a sua. E assim foi. Aí eu levantei esse show aqui, fomos para o Rio. Lá no Rio, a gente fez quase 4 anos de show, desse show. Caramba. Circulando por ali. Eu tinha uma casa que acolheu esse show, que era o Bar Semente, na época. A gente fazia toda semana lá, e isso foi criando um público. E quando bateu aí uns quase 4 anos, me veio um desejo muito forte de registrar isso. Tá, eu tenho um produto agora. Então, eu quero apresentar esse produto como tem que ser. Chamei Leonel Pereda, que é o companheiro do Ronaldo Bastos, que é um grande amigo, e falou, tô com essa ideia aqui, produz comigo? Sim, ele topou. A gente separou daquele show que a gente fazia algumas canções, e o que eu fiz questão eu quero manter os compositores londrinenses. Que é do Bernardo. Bernardo Pellegrini, Maurício Arruda Mendonça, fabuloso. O Silvio Ribeiro, o Elton, o Robinson Borba, também. o Itamar, que não era daqui, mas né, ficou muitos anos aqui. Então, eu fazia questão de carregar essa galera junto comigo ali, porque eu achava, e acho até hoje, que era um momento das coisas se expandirem para essas pessoas, das pessoas saberem que existem, né? Que Londrina é a terra do Arrigo Barnabé, sim, que a Cida Moreira morou aqui, sim. Sabe? Que a gente tem outros grandes... Londrina é um celeirinho. Cara, um manancial de talento aqui na música. Eu fico impressionada. Desde que abriu o curso de música da universidade, olha, eu tenho muito orgulho disso. E aí, ele concordou comigo. Não, a gente põe esses autores. Eu acho que era um cartão de visitas para mim, esse disco, esse álbum. E coloquei as músicas que me representavam, né? Que a pessoa ouve aquilo até hoje. Ela vai pegar aquele disco, ela vai ouvir e vai entender o que eu faço. Se não me engano, a música título é... Férias em Videotape, é uma composição minha e do Silvio e do Elton. Era uma canção que a gente usava no Chaminé também, né? Só que ela ganhou um arranjo diferente e entrou no álbum pelas mãos do Léo Pereda, que produziu, junto com o Sacha Ambach, que faz os teclados e as programações. E esse disco ele tem esse significado para mim. Ele me significa. Você ouve o disco até hoje, você vai entender o que essa mulher canta. E é a questão de você ter a musicalidade ali, você aflora de várias maneiras ali, rock... gente, essa pessoinha aí sou eu, porque a música para mim sempre teve esse lugar, sem gaveta. Que sabe? É muito legal. A gente vai ouvir. Vamos ouvir Diana, vamos ouvir Perla, vamos ouvir ABBA, vamos ouvir Duran Duran, vamos ouvir Police, vamos ouvir U2, vamos ouvir Bjork, vamos ouvir... Que, por sinal, você faz uma interpretação da Bjork que é brincadeira, eu sou apaixonada por essa esquimó maluca. Diga-se de passagem. Eu adoro. Sempre que eu posso, eu encaixo ela ali. Quer um suquinho? Não. Sempre que é possível, ela está presente. Ela agora, recentemente, sabe o que ela fez agora? Dia 7. Ela está nada mais ou menos que cantando em Luiz Melodia.
Aniversário do Melodia, eu fui convidada. Esse projeto é um projeto que eu fui convidada pela Carol Rosman, que é uma produtora, uma pessoa maravilhosa lá do Rio de Janeiro, esposa de Bernardo Vilhena, que eu o conheci antes da Carol. O Bernardo chegou na minha vida durante a pandemia, quando eu estava começando a estruturar o projeto Deixa Ela Falar. E, através do Bernardo, eu cheguei na Carol, que aí eu descobri que ela era uma produtora e ela produzia um festival de jazz lá e tal, não sei o quê. Enfim, ela tinha esse projeto, já existia, esse show em homenagem ao Luiz Melodia, ao lado do Renato Piau, que é o grande parceiro do Melodia, né? E, dessa vez, ela queria fazer novamente esse projeto e me convidou para ser a cantora do projeto. Você pensaria? Alguma coisa? Não, claro! Lógico! A hora que eu peguei o repertório, eu falei, nossa, me fodi, com todo respeito. Agora foi. Agora... Então, desde então, né? Estudei muito para esse show. É um show muito difícil de se fazer, porque são músicas que estão tatuadas na memória de todo mundo. E isso é uma delícia, porque todo mundo canta o show inteiro. É lindo. Eu fui em 3 shows do Melodia. Assim, maravilhoso, não é? Maravilhoso, gente. O homem era um espetáculo. E aí tem voz... Simone, Fala. Em 2016 você foi premiada como cantora revelação num prêmio da música brasileira, e nesse prêmio você também foi indicada como a sua indicação para melhor cantora pop, rock, MPB, ao lado de nomes como Gal Tinha 2 meninas que Costa, estavam competindo Elza com ela. Soares. É nesse mesmo prêmio ou são prêmios diferentes? É o mesmo prêmio. Mesmo prêmio. Isso tudo consequência do lançamento do Férias. Que na sequência, né? Foi logo na sequência. Bom, já tinha sido indicada como melhor atriz, agora indicada como melhor cantora revelação. Isso mostra que assim, bom, tudo que você faz, você, né? Pinça ali, opa, ela apareceu. Mas assim, eu sinto que você não é uma pessoa que se deslumbra muito com essas questões de premiação. É importante a gente falar, porque as pessoas valorizam muito isso, né? Mas assim, eu acho que para você talvez nem seja tanto, mas assim, para vocês verem o gabarito das pessoas com quem ela estava concorrendo, né? Para ter noção do que é a Simone Maser, para quem não conhece, né? E deve conhecer, por favor. Então, assim, o que isso representou na tua carreira? A partir disso, assim, as pessoas começaram a te observar mais, te ajudou de alguma forma? Porque eu acho assim, às vezes os prêmios não significam tanto financeiramente e tal, mas eles podem te abrir portas. Né? Nesse sentido, o que representou esse prêmio para você? Esse sentido do reconhecimento, né? Eu acho que ele foi muito importante, assim, foi vital para, por exemplo, o mercado da música como um todo ficou sabendo quem eu era. Incluindo a indústria mesmo, fonográfica, e principalmente a classe artística ligada à música. Né? Porque até então era poucas pessoas que tinham ouvido falar. Né? A Simone faz o teatro e faz a música. Muita gente só me conhece como atriz. Muitos, mas ela é atriz, ela não era cantora. Então tinha um pouco essa nuvem assim. A partir desse momento do Prêmio da Música, ampliou, né? Você é hipócrita aqui se eu falar para você, não resolveu nada. Não, foi maravilhoso. Eu fiquei deslumbrada comigo mesma. A diferença é que eu não acredito no deslumbramento como ferramenta de trabalho, né? Então, assim, claro que eu agora tem que ser melhor do que eu fui. Eu falei, ter sido indicada, e eu soube pela voz do McLean, que é o dono do prêmio, que ele me ligou para falar, você está indicada. Eu falei, meu Deus, como artista revelação, papapi. Eu falei, maravilhoso. Queria que você cantasse na cerimônia, blá, blá, blá. Eu falei, claro, estamos juntos, né? E teve mais uma indicação também. Você é indicada melhor cantora pop, rock, funk, ao lado de Elza Soares e Gal Costa. Ganhei aí. Eu não precisava de mais nada nessa vida. Mais nada. Então, para mim, isso já era... Sabe? Só de pensar que eu ia estar ali
no meio daquela galera, né? E isso é uma viagem para mim até hoje. Você tá ali coabitando, coexistindo no mesmo espaço, no mesmo evento, no mesmo palco, com pessoas que me inspiraram de alguma forma a começar, sabe? Isso para mim eu não tenho nem como, eu não vou fingir costume, sabe? Eu paro do lado do Ney Matogrosso e fico muda. Eu não consigo falar oi. Eu não consigo. Ele fala comigo, eu fico com aquele sorriso amarelo. Com o Ronaldo Bastos foi assim, anos, até eu conseguir desenvolver uma frase para puxar um assunto, sabe? Então tem gente que realmente é muito... A presença dessas pessoas é muito forte e muito intensa na minha história. Até porque você teve muita bagagem com essas pessoas, né? Exatamente. Elas são muito significativas. Então, quando você encontra ali carne e osso na tua frente, sabe? Tem pessoas que fica muito difícil. Mas, voltando à história do reconhecimento que você me perguntou, eu achei lindo. Muita gente inconformada, mas, pô, você tá há 30 e tantos anos, você sendo artista revelação, não faz sentido. Eu falei, não, mas eu sou uma revelação. Para ver o tempo que leva para um artista ser reconhecido pelo agora seu que trabalho. As pessoas estão me conhecendo, então eu fui revelada para essas pessoas por esse disco aqui. Sim. Faz todo sentido. Então eu sou uma artista revelação, sim. E o mais gostoso é revelado pelo seu disco, com a sua cara, olha o que com a esse sua disco identidade. carrega. Era a sua verdade. É a sua verdade. Sabe? É isso Olha aí. o que esse disco carregou durante anos, até ele chegar ao ponto de ser gravado. Então, por isso que eu celebro demais esse álbum. São 10 anos agora de Férias. Então, ele tem um significado outro para mim. Ele é a minha caixinha, né? Eu sou canceriana. Então, assim, eu guardo muito bem as coisas que significam muito para mim. E esse prêmio, ele continha esse temperinho. Sabe, assim, ó, esse disco aqui é aquele disco que muita gente não gostava, muita gente questionava muitas coisas. Ah, mas não tem um estilo definido. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas essa música... Não interessa. É isso que eu quero mostrar. A mim não interessa nada. Gosto é gosto, cada um tem o seu. Eu respeito, assim, se a pessoa tem todo o direito de não gostar, óbvio, né? Mas o respeito ao trabalho é uma coisa que eu exijo, não só para mim, mas para todo mundo que eu vejo que está ali. Tem vários profissionais envolvidos nesse processo, não é uma coisa... Né? Não só nos meus projetos de outros artistas, assim, nós já falamos respeito. disso aqui, sabe? Falamos inclusive sobre música, né? Que alguns artistas, às vezes, de determinado estilo musical... tem por hábito, às vezes, criticar outro artista porque, eu não gosto desse estilo de música. E tudo bem. É isso que eu falei assim, olha, eu não gostar é uma coisa. Agora, eu criticar, bom, primeiro que você assim... não sabe a base que foi feita. Existe público para todo estilo de música. Se aquele cara toca, provavelmente alguém ouve. Né? Seja ele funk, sertanejo, MPB, clássico, existe público para todos. E quem sou eu para dizer para você o que você tem que ouvir? Entendeu? Ou desmerecer o trabalho de alguém que passa horas ensaiando, horas... Você não sabe a história daquela pessoa. A história de uma pessoa para chegar a produzir. Como é difícil produzir, como é difícil tocar. Temos aqui, ó, entendeu? 30... E aí um cara, às vezes, crítico, às vezes, que nunca gravou uma música, nunca pegou numa guitarra, não sabe, nunca subiu num palco e vai num programa lá para falar mal de um cantor. Nesse sentido, né? A gente vive numa época muito ingrata, que é a época das redes sociais, onde as pessoas ficam extremamente corajosas porque estão completamente invisíveis ali, entendeu? Então isso dá para a pessoa um poder muito perigoso, obviamente, mas tá lá, todo mundo tem o direito de falar tudo, mas para mim, o respeito, isso não estou nem falando de carreira artística, não, na vida. Respeito. O respeito àquela outra pessoinha que está ali é vital para você viver em paz. Viver em paz contigo mesmo. Saber valorizar, gente, o esforço de cada um. A gente fala por uma coisa simples, né? Para que a gente está aqui, para que isso tudo que funcione, ele teve que deixar o filho dele, o Guilherme deixou o filho dele na casa dele. Sim. Tem todo um rolê para ele
E às vezes a gente fala que, pô, fui lá e o cara, né? Mas olha só o processo. Quem que tá envolvido nesse processo? Por exemplo, na música, então, às vezes o cara não tem ideia que para fazer aquele arranjo, você teve que trazer o baixista lá da Casa do Chapéu, teve que trazer o tecladista lá do outro lado. E ninguém às vezes estava junto no estúdio. Não, que tem uma pessoa que teve que carregar aquilo tudo nas costas. Tem uma pessoa que teve que ficar plugando fio no fio, na mesa, ligando a tomada, puxando o refletor. Tem uma pessoa que tem que limpar tudo antes de você entrar. E ela merece total respeito, então, gente. assim, é uma coisa de você sair do seu umbiguinho, botar o seu pezinho no chão e entender que o mundo não é só você. Isso para tudo, né? Não só não é só na cultura. Agora sim, vamos para uma semente, vamos para mais uma cerejinha aí. 2020. Então, 2020. Pandemia. Esse é um detalhe importante. Estou lá assistindo TV e de repente olho para André e falo: eu conheço aquela moça. Simone Masi. É ela. Simone Masi. O que ela tá fazendo ali? Não. Foi a pergunta que eu mais ouvi. Não, o que você estava fazendo? Não, ali assim. Mas, Simone, o que é fazer um programa desse nível? Graças a que eu me Vou lembro. até pegar um biscoito. O que eu me lembro é que o Lulu Silvio. Santos, quando olhou, falou assim: Simone. Foi isso? Foi. Simone, o Lulu Santos olhou. E assim, esse desafio para você, o que representou, porque a Simone quis participar daquilo, era pandemia, reflexo da pandemia. Tava mal, você tava bem? Não, assim, não, Sacanagem. no sentido assim de, poxa, preciso fazer alguma coisa, tal, ou Desafio ou de mesmo. repente, não, quero mostrar meu trabalho e ali é um lugar legal, porque veja bem, um artista, às vezes, ele precisa de espaços para mostrar o seu Opa. trabalho. E esses espaços, às vezes, são esses. Ainda né? mais Então, um artista independente, né? Então, às vezes. E só lembrar que nós estamos falando de The Voice Brasil, que tem um alcance imenso. Então, é uma vitrine. É uma vitrine. Essa história foi muito... Eu adoro contar a história, porque ela é importante das pessoas também entenderem. Quando eu fui convidada a participar do programa, ainda não era pandemia, né? Ainda não tinha rolado. Foi o mesmo ano, mas o processo seletivo começa bem antes, né? Eu já havia sido convidada para várias outras edições e eu nunca tinha topado, porque eu estava sempre com algum projeto em andamento. E você topar entrar num reality significa que você tem que abrir mão do que você está fazendo naquele momento ali e ficar quieta, porque também ninguém pode saber que você está ali. E não foi possível das outras vezes. Dessa vez, quando a pessoa me procurou, eu estava filmando no interior do Espírito Santo, numa fazenda, que não tinha sinal. Do ladinho. Não tinha sinal para nada. E entrou a mensagem do cara assim, plim! Falei, ué. E era o rapaz, né, da produção me falando que eles estavam me convidando, o que eu achava e tal. Eu pensei, falei, bom, agora eu não estou com nenhum projeto em andamento, né, de andamento longo assim. Isso é água, tá, gente? É aquela água que o Bonner não bebe. Aquela água lá. Aí, ele, querido, obrigada. Pega o suco. E aí eu fiquei pensando muito, porque eu não tinha projeto em andamento. E é isso que ele acabou de falar, é uma vitrine, é uma experiência diferente, completamente diferente. Porque eu assisti esse programa em todas as edições desse programa, de outros países. É um formato que me interessava, gostava muito. Eu aceitei, eu resolvi topar. Falei, tá, vamos lá. Então, consciências que eu tinha naquela ocasião. Eu sou a artista que eu sou hoje, vou entrar nesse programa e vou sair exatamente a mesma artista que eu sou hoje. Não vou perder. Não vou perder absolutamente nada. Pelo contrário, eu vou entrar na casa de um monte de gente que ainda não me conhece. Né? Que ainda não me conhece. Isso vai ser bom. Eu vou durar, se eu entrar, eu vou durar 2 programas, vai. Porque a consciência é importante da gente ter nessas horas, né? Eu sei que eu não sou o perfil daqueles cantores. Eu sou um outro tipo de perfil de cantora. E
até onde eu tinha assistido, o meu perfil não ia para frente. Mas tudo bem. A gente é entrevistado, né? Você passa por uma bateria de testes e tal. Até que me perguntaram assim, por que você escolheu o The Voice? Eu falei exatamente isso. Falei, olha, eu tenho tantos anos, eu tenho uma carreira, do jeito que eu estou entrando aqui é o jeito que eu vou sair. A mesma carreira me aguardando, meu trabalho me aguardando, eu espero. É óbvio que eu tenha um público maior, porque eu vou chegar em lugares que eu nunca fui. Isso, para mim, é o que está me... É meu norte, por enquanto. E, principalmente, mostrar para as pessoas que uma mulher da minha idade, do meu tipo, do meu tamanho, com a minha voz, pode fazer isso aqui. E foi o que foi. Aí eu fui... voltei para minha casa no dia que eu cheguei no Rio de Janeiro, que isso tudo foi em São Paulo. No dia que eu cheguei no Rio de Janeiro, o meu avião pousou e o próximo já foi cancelado, porque fechou os aeroportos por conta da quarentena na ocasião. E aí ficou aquilo, meu Deus, vai rolar, não vai rolar, o programa vai ter, não vai ter. Eles também estavam lá decidindo, porque era tudo muito desconhecido, né, gente? A gente não sabia o que estava acontecendo. Você realmente achava que em 15 dias estava tudo resolvido. Mas aí tinha um ser não vou nem... da parte. A gente achava que em 15 dias ia estar tudo resolvido. O vírus ia dar tchau, pegar a malinha dele e ir embora e a gente ia seguir a nossa vida. E não foi assim, né? Então lá passaram-se uns 3 meses que eu fiquei sabendo, a gente vai fazer o programa. Ele vai ter procedimentos e protocolos muito rígidos por conta da pandemia, blá, 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 mas vai rolar. Falei, então, beleza. E rolou. Nunca passei tanto nervoso na minha vida. Gente, eu acho que aquele negócio de virar a cadeira. Não, você não tem coração que aguenta você aquele não negócio tem. ali. E eu sempre tive essa perguntinha de, cara, como deve ser você estar ali cantando as pessoas de costas pra você? E se ninguém virar? E se não sei o quê? Mas comigo, eu ficava pensando isso assistindo outras pessoas. Quando eu fui... É horrível. E é assim, você sozinha, porque não podia ter acompanhamento, por pandemia e tal. A banda não tá lá, daí, né? Não, a banda tá no cantinho, fica tudo muito isoladinho, né? Você não se relaciona com ninguém. A minha questão era eu ir sozinha, estar sozinha, ficar sozinha. Não tinha um cristão do meu lado que eu pudesse... Meu Deus, o que eu faço? Era eu comigo mesma. E isso vai gerando uma ansiedade que eu fui descobrir anos depois que o que eu tinha tido ali era uma crise de ansiedade. Eu não sabia, mas eu tive. Aí chega uma hora que você vai... Eles vão te conduzindo, você vai indo, ó, aqui o microfone. Você tá no palco. Mais ou menos, ó, tá aqui o microfone, a hora que começar a tua música, você entra. Como assim? Começou a música. Falei, meu Deus, aí fui subindo uma escada e o ar não entrava. E não tinha ar. Eu falei, nossa, agora de novo, me fudi outra vez. Aí eu olhei lá longe, estava o Thiago Leifert, que apresentou, né? Ele lá longe, assim, a única pessoa que estava torcendo para mim naquele momento. E foi. Aí eu não sei dizer se virou cadeira, se não virou cadeira, se demorou, se não demorou. Aquilo, para mim, de vez em quando, eu enxergava, porque eu estava olhando, mas não estava enxergando. Eu enxergava as cadeiras todas de costas para mim e falei assim, eu não vou pensar nisso. E a música... Aí, a hora que eu vi de novo, já estava o Brown virado para mim. Porque não faz aquele... não tem nada. Não tem ruído, não tem nada. É só você cantando. E se você estiver muito ligada, você vê que a cadeira virou para você. Por isso que o pessoal tem aquele certo delay no... Eu tava ligada no que eu tava fazendo, que eu tava tentando respirar, que não tinha ar. Ficar assim, meu Deus, o agudo, da onde eu vou tirar ar para isso? Eu tava ligada nisso, assim. Mas rolou, terminou a música, só escuto um Simone Maser, o Lulu Santos. Eu falei assim, sim, sou eu. E foi tudo bem, assim. Eu achei, sinceramente, que eu fui longe, que eu consegui... Isso foi até o duelo, né? Foram as batalhas. As batalhas. Passei dessa fase. Você passou batalhas. E aí, acho que era uma antes da semifinal.
Eu que eu lembrava fui. que era você uma As loira. músicas. A Teca, maravilhosa. As músicas você escolhia ou você escolhe? Você tem um pré-repertório que você manda ou não? Você manda, eles pedem pra você uma relação de música. A primeira música foi eu que escolhi. O Vaca Profana. Linda. Amo. As Eu acho que outras... tem tudo a ver, porque ela vai lá, ganha o prêmio junto com a... Disputou com a Gal, depois vai lá cantar a Vaca Profana, pronto. Aí depois eu mandei uma relação de, sei lá, mais de 100 e tantas músicas, e daí eles usam isso como base para escolher os próximos, né? Mas foi assim, tentando resumir, eu falo pra caramba, vocês podem falar pra mim, Simone, aqui menos. pode, chefe. Tá. Aí foi muito importante ter participado. Primeiro, para entender esse mecanismo, essa loucura que é você estar num reality show. A gente ficava isolado no hotel, justamente porque era pandemia, né? Era teste todo santo dia de Covid. Então, foi um momento, assim, a gente não se encontrava. No máximo no corredor, assim, cada um na sua portinha do quarto. E aí, fulano, não sei o quê. Não tinha interação. Nem com os técnicos, Isso que eu ia tudo falar, era como foram remoto. as instruções? Tudo Remota? remoto. As aulas de voz, os técnicos, ensaios. Muito louca essa fase, E o né, Brau, gente? né? O Brau, eu só fui encontrar com ele pessoalmente há uns 2 anos atrás. Por acaso, no aeroporto, ele me chamou ainda. Simone! Falei, meu Deus, a gente estava se devendo um abraço, né? E é muito doido isso. Mas foi ótimo ter participado. Acho que a parte ruim foi isso, né? Ter Foi. participado dessa edição sem poder ter esse calor humano, talvez. Né? E aí, agora, 3 horas depois, respondendo ao que você me perguntou, se isso refletiu positivamente na minha carreira, sim, porque eu realmente cheguei a lugares que eu não tinha ido, mas eu tenho consciência de que poderia ter sido muito melhor se a gente não tivesse nesse momento pandêmico. Porque o que aconteceu é que quando eu saí, deixei o programa, eu ainda não podia fazer show. Entendeu? Que é quando abriria a agenda, o pessoal começaria... Então, foi aquela, putz, não vai rolar de fazer show. Né? Tinha muita gente fazendo, mas eu não ia fazer. Porque eu era uma das pessoas que estava morrendo de medo, cheia de comorbidades, então eu não ia arriscar jamais aglomerações e afins. Mas realmente não era possível fazer show. Então, se tem um ponto não tão positivo assim, é esse. Eu não pude aproveitar mais dessa exposição, dessa vitrine por conta disso. Mas muita gente me conheceu ali naquele programa e isso foi muito legal. Que bom, né? E a experiência é muito boa. Tirando a crise de ansiedade que eu tive, depois que eu voltei a respirar, foi legal. É que assim, a Simone, ela circula, né? Teatro, TV, cinema, música. Então, assim, para nós, às vezes a gente fala assim, foi no The Voice. A Simone tá em estúdio toda hora. Então não tem essa. Para a gente chegar lá, né? Até é engraçado ela falar que ficou nervosa, mas acho que ficou nervosa pela situação, não por estar num estúdio, né? E aí vamos falar um pouco dessa tua outra. Queria te falar sobre o cinema, sobre esse, sobre o filme. É outro mundo mágico, né? Esse mundo, universo é maravilhoso. Você tem um grande trabalho, principalmente em séries, né, de streamings e tal, mas assim, no cinema, esse filme que é um filme importante que você fez, que é Danise, O Coração da Loucura, né? Você interpretou a Adelina Gomes. Linda, que é um papel que você, de novo, foi indicado a um prêmio, né? Redentor de melhor atriz coadjuvante. E, então, eu queria que você falasse sobre o filme especificamente, para quem não conhece. E a preparação. E como foi essa preparação para viver essa atriz, essa personagem. Foi o primeiro filme, assim, o primeiro longa que eu fui convidada a fazer com um personagem de começo, meio e fim dentro daquela trama. Né? E eu fui chamada para fazer esse filme por conta da minha semelhança com a Adelina, que realmente a gente era muito parecida, né? E a partir desse convite aí teve a preparação para esse filme foi um absurdo. Laboratórios Mil. Porque o
os clientes da doutora Nise, a gente não tinha textos, né? Assim, tinha muito pouca coisa, mas a gente precisava estar inserido naquele universo, totalmente desconhecido por mim, né? Por mais que eu já tenha convivido ou conhecido pessoas com questões neurológicas, você estar inserido nisso é outra coisa. É um universo bem mais amplo. E aquele núcleo de atores que viviam, os clientes dela, assim, a gente se conhecia, cada um veio de um lugar, um do teatro, um da música, um do cinema, então a gente precisava criar essa unidade. Porque eles estão ali há muito tempo juntos, né, nos hospitais e tal. Para isso, coube essa função de preparação do elenco ao Tomás Rezende, que é um super preparador de elenco, que trabalhou com a gente ferozmente. Acho que a gente ficou uns 3 meses se preparando para isso, dentro do hospital. A gente praticamente morava lá no Engenho de Dentro, que é o hospital onde a doutora trabalhou. E a gente ia para lá de manhã e saía de lá no final do dia, por 3 meses, para entender que ambiente é aquele. É claro que a altura do que o filme foi rodado, naquele momento, o ambiente era bem menos hostil do que foi na ocasião da história, né? Daquele trecho de história da doutora. Mas, ainda assim, era muito difícil. Assim, eu, pessoalmente, eu cheguei à conclusão que eu nunca mais ia reclamar da minha vida, porque ali você encontrava as alas, né? Masculina, feminina e tal. Cada dia você passava por um lugar desse. Ora uma enfermaria coletiva, o lugar dos internados, a triagem. Então, você ia conhecendo os processos e quem habitava naquele lugar. Tem casas, o prédio é lindo, é enorme, é um terreno gigante, tem clientes que moram lá até hoje. E tem gente que foi completamente abandonada nas internações. Que ninguém vai visitar em aniversário, Natal. Não, estão lá. Família... Depositou. Né? Como antigamente, isso é importante falar também, nos anos de doutora Nise, os hospitais psiquiátricos, então chamados de manicômios, né? Hospital de louco e tal, eles eram para marginais, pessoas marginais à sociedade. Mãe solteira, interna. E esse aqui está falando barbaridades, interna. Esse aqui, se fosse hoje, seria esse aqui é de esquerda, é comunista, interno. Entendeu? Era para essa galera. Então, muita gente acabava adoecendo pelo sistema. Tinha o Holocausto Brasileiro, o Holocausto Brasileiro, ele tem muito Fala disso. disso. O bicho de 7 cabeças. O bicho de 7 cabeças também. Sabe? O Antônio falou, né, das fotos aqui. Não foi? O Antônio Neto falou do trabalho das fotos feito no Juqueri, nos outros. Você sabe que eu tenho uma tia que foi internada no Juqueri. Eita! Não, era muito barra pesada, gente. A luta antimanicomial existe até hoje e é difícil, não é uma coisa fácil de não vai acontecer. Corre o risco de acontecer, sim, dependendo de quem está ali na frente. Sim. Corremos o risco disso tudo voltar e ser cada vez Eu acho pior ainda, né? Então, poder estar nesse cotidiano lá dentro do hospital, com as pessoas que estão lá internadas, sabe? Isso foi a grande chave para nós, atores. Nossa, gente, para mim, não sei dimensionar mesmo quanto isso foi importante para esse filme ter a resposta que ele tem, até hoje. Até porque ele passa a ser verdade também. Você sabe que quando eu assisti o Bicho de 7 Cabeças, primeira vez, até estava com o Rogério Ferraz, foi num... Saudade do Rogério. O Rogério esteve aqui com a gente. Ele tá aí. Tá aqui? Tá em Natal. Tá em Natal, Não, aquela terra, aquela coisa linda. Eu lembro que a primeira vez eu olhei o elenco, acho que foi a primeira vez que eu vi o Gero Camilo atuando. Nossa, fabuloso. Eita. Eu olhava, eu achei que eram pessoas com problemas mentais de verdade. Que acho que lá quem preparou foi o Sérgio Pena, se não me engano. E aí que você vê o trabalho
como é importante o trabalho do preparador de elenco, né? Muito. E como essa questão de você fazer essa preparação prévia, né? Você falou que ficou 3 meses, né? Eu vi outras histórias além do Bicho de 7 Cabeças, o Carandiru, o próprio filme Bruna Surfistinha, como foi a preparação do elenco. E você vê como que isso pro ator é importante, porque é uma carga emocional e não é fácil, viu? Porque você tem que trazer uma verdade, né? Que a Simone falou que às vezes é uma verdade que dói você fazer. Sabe aquela coisa do... Não chega a ser uma coisa, porque você tem que ter, né, o distanciamento ali, mas... Mas às vezes você o distanciamento... sofre. Lembra Você que você é sofre, humano, né? Você sai dali com uma carga que, olha... Porque é não duro fácil. você manter o distanciamento diante de uma mulher que está ali há anos, que ela te vê, ela... eu queria esse brinco. Aí você... Agora vem a outra, eu quero esse batom. Isso elas têm uma necessidade Da posse daquilo, né? E do aconchego, do estar presente, do ter uma pessoa ali dando atenção, sabe? Entende? Tá todo mundo sujeito a ficar exatamente ali, daquela forma, daquela Uma vez eu fui situação. visitar e um deles tinha a ideia de ser criança. Então ele sempre olhava assim, você vê meu pai, você veio me buscar. Só que isso, quando ele falava, aquilo te pega de um jeito. Né? Porque às vezes ele tava no chão, segurando teu pé, cara. Não, gente, vou falar, é difícil, É complicado, cara. Assim. E é assim, eu complicado. já tinha estado em ambientes assim, né, na vida real. Já tinha acompanhado amigos meus a hospitais psiquiátricos, né? Já entendia que era brabo. Mas ali... Quando você tá lá dentro, né, atrás das cortininhas, junto, vivendo aquela vida daquelas pessoas ali, gente. Aí muda tudo. Aí você entende o que a doutora Nise sempre falou, né? Que a cura é pelo afeto. Tem as frases, até a gente colocou ali, da sua personagem, que é absurdo, né? Assim, o quanto toca, né? E a gente fala que é olhar o humano como humano. Mas é. A Adelina, que é a personagem que eu fiz, ela era um doce de pessoa. Só que ela surtou numa situação de abandono. Na verdade, não foi nem abandono, ela foi proibida de ver a pessoa que ela era... Não foi permitida a ela viver o romance que ela queria viver. Ela saiu dela e foi... Não retornou. E foi para o hospital, e no hospital ela era tida como violenta, porque antes dela ser internada, num dos acessos que ela teve, ela matou o gato dela. E isso só ia somando e piorando a situação dela. Ela foi para o hospital e lá ela ficou. E ficou. Foi ficada lá. Esse é o grande detalhe. E aí, nesse lugar, ela tinha essa pecha de ser a mais violenta, agressiva. E a pessoa vai ficando, né? Violenta, agressiva. As pessoas tinham medo dela e tal. E era a defesa dela. Até que a doutora, aos pouquinhos, sabiamente soube conduzir isso tudo. O final da história da Adelina... Desculpa te interrompendo, porque eu também fiquei muito... Porque a Adelina é uma das poucas clientes de doutora Nise que não tem absolutamente nenhum registro. Assim. Você acha como chama... essa ficha que o hospital faz? Prontuário. Um prontuário dela e só. Caramba. Então, dali, aí a gente começa a ver algumas imagens de outros filmes, né? Que tinham como referência, que aparecia ela. E aí você vai entendendo. Ela morreu dentro do hospital, ela foi, numa briga, foi assassinada. Tem umas coisas assim. Normais que aconteciam, infelizmente. Mas foi um momento muito... marcante da nossa carreira ali, desses atores que compõem esse elenco. E o elenco era maravilhoso. Demais, né? Elenco... Era muito bom. Bom, você tem esse histórico de personagens marcantes, né? E agora a gente estava falando aqui do Me Chama de Bruna, que agora
tá no Netflix, né? Ai, gente, quem- eu tô tão feliz. Pra quem não tem o... A Samira? Acho que era Não no pôde HBO, acompanhar, no HBO, era né? Fox Premium. É? Isso. Então agora tem no Netflix. E você fazia Samira, né? Samirão. Que é um personagem forte também. Que... Ela começa leve, né? É. Leve, se é que a gente pode chamar aquilo de leve, ela começa de boa. E assim, é um personagem assim. Bom, a própria série ela fala um pouco sobre essa questão dos tabus da sociedade, né? E eu acho importante isso, porque é baseada na vida da Raquel né? Pacheco. Raquel Pacheco, que tem um filme, né? Bruna Surfistinha, mas é toda uma história. E eu acho importante a gente. Porque as pessoas são muito. Infelizmente, vivemos numa sociedade muito preconceituosa, né? E as histórias de vida das pessoas, às vezes, as pessoas não conseguem entender porque a gente chega em determinados lugares da vida. Sim. Né? E eu acho que a arte ela tem esse papel, sabe? Assim, de contar. E romper também essa romper barreira. né? essas barreiras, sabe? Infelizmente, não deveria ser assim, mas assim, mostrar que somos humanos, né? E como humanos temos direitos e falhamos ou não falhamos, simplesmente vivemos, né? Você pode não se arriscar, né? Ou não permitir-se. E não se permitir Não, é passar porque pelas assim, às vezes eu não quero avaliar isso como uma falha. Sim. São escolhas, né? E as exatamente. escolhas são um direito de cada um escolher, Você né? pode optar por não participar. Tô levando aqui, tô de boa. E como é que é para você participar dessas produções, fazer personagens como o que a gente estava falando E todos eles antes? têm uma carga dramática né? muito grande, né? Assim, Você é escolhida, de falou assim, não, eu força, quero né? um personagem Simone. Ah, Simone. Olha, depois de um tempo sendo estigmatizada, né? Por ser uma mulher gorda e tal, você sempre acaba tendo lá um cadastro de personagens que vão sempre ser direcionados para o seu biotipo. A empregada, não sei o quê, a maluca, a presidiária. Então, são coisas assim que eu fui colecionando através do tempo, mas que de uns anos para cá eu tenho sentido uma ligeira mudança. Ainda pode melhorar muito, mas já tem, por exemplo, essas Você situações. fez do cão, O quê? o galhaço. O teu personagem. O Mato Sem Isso, Cachorro. no Mato Sem Sim, Cachorro. eu era secretária, da Leandra, né? Só Também da foi Leandro ótimo. Léo, também. Outra figura fantástica. Esses personagens, assim, que eu fui acumulando, eu dou muito crédito aos produtores de elenco e à produção que peitou a coragem. Não, vai ser ela sim. Porque, por exemplo, Samira, que é do Me Chama de Bruna, não tinha estabelecido em lugar nenhum que precisava ser uma mulher mais velha, gorda, blá, blá. Era uma pessoa que seria a Samira. Ponto. E eu achei demais eles terem me chamado para fazer Samira. Ficou muito bom o personagem. Gente, o personagem, se você ainda não viu, veja no Netflix. A primeira temporada tá tranquilo, Samira aparece lá, cumpre o papelzinho dela, tá tranquilo. Da segunda temporada em diante, a Samira vai ganhando um corpo, uma coisa assim que não posso dar spoiler, mas Assista. assiste depois, se a gente conversa lá por DM. Eu amo Samira, gente. Ela faz muita coisa errada, mas também ao mesmo tempo a gente se apaixona por ela, né? E às vezes o errado dela é por sobrevivência. né? A gente não pode julgar, né? Mas que ela sai da linha de vez em Não, quando, com ela certeza. pega pesado. Mas amo. E esses personagens, assim, eu dou muito crédito à escolha deles, sabe? É uma escolha corajosa da produção, peitar. Não, vou colocar a Simone. Sabe? Claro, a gente vai atrás, você corre atrás, você lógico. estuda, você quer, você sabe que você pode fazer, né? Mas nem sempre foi assim. Né? Então, ainda me vejo, sim, nessa situação, nesse lugar de ter que lutar muito para conseguir determinadas coisas. Eu acho que a tua tatuagem diz muito, né? Por isso que eu acabei
Deixa ela Vou falar. tatuar. E olha isso aqui, os espetáculos aí que... Então, aí vamos voltar um pouquinho para a Vamos, música, vamos, porque a é. gente precisa terminar e nós não podemos deixar de falar dos projetos da Simone. Vindouros também, né? Então, lá em 2019, você estreou o show Angel of Harlem, que era uma homenagem a Billie Holiday, e que também gerou depois um outro show, né? Que era Uma capela, não era? a Capela. É. Isso foi 2024? É. Foi assim, o Angel of Harlem aconteceu um pouco antes da pandemia, que era eu e o Marquinhos Scolari. Aí veio a pandemia. Aí virou aquela coisa, né? Live pra tudo que era lado, né? Você tentando, né? Driblar o indriblável. Fazer... É. E tá, então eu fiz o Angel of Harlem, virou um solo para a Billie. E aí era um formato remoto também, que o Thiago Sacramento produziu todas as imagens, né? A transmissão em si, a gente conseguiu transformar isso num solo. A capela, só eu lá na minha casa, trancada na minha sala, cantando pra parede, sabe? E passada a pandemia, a ideia era colocar esse a capela no palco. Porque um show a capela já é mais complicado de muito você complicado. conseguir, inclusive, aonde fazer. Eu consegui um lugar que é o Manouche, lá no Rio de Janeiro, e fiz esse show lá. Foi lindo. Mas era um show a capela, um show para quem estava afim de assistir um negócio diferente. E foi lindo fazer. Falar em lindo, eu vi você, o Felipe Cato, cantando, sangrando. Ah, no Prêmio da Música. É absurdo. Maravilhosa. Cato, É absurdo. querida. Absurdo. É lindo. Aquilo foi muito bonito. Aquilo foi muito bonito mesmo. Foi de arrepiar, né? Nossa, Foi muito lindo. maravilhoso. Cato é uma das artistas assim que eu sou apaixonada em dividir o palco com ela, porque Ela é linda. a gente se dá Performance muito bem nesse também. lugar aí de compartilhar a cena, sabe? Amo. E a voz de vocês, assim, parece que tem um encaixe, né? Legal isso, né? Aliás, estou para trazê-la aqui em Londrina pra gente fazer alguma coisa juntos. Sim, assim... Vamos quem tentar. Sabe, Vamos tentar. quem sabe pode chefe, assim. E ela vai amar. Para isso, precisamos falar dos nossos queridos apoiadores. Por favor, Nos apoiadores. Nós temos... Guilherme, vamos poder falar aí da DGA Music, que é a nossa parceira, nossa casa aqui. DGA Vídeos. Deixa a gente bonito, né? Nas produções, fotos. nas fotos e tudo Fez mais. um Photoshop lá. Eu acho até agora a gente tá devendo ali pra ele. Não pagou o Photoshop que ele gastou, mas tudo bem. Foi caro aí. Nós temos a Sweet Sabor, Sweet Sabor, Força Têxtil, The Art. The Art. A The Art já está... O Aldo vai entrar em contato com você para a revista The Art, pra gente poder fazer a sua história também na revista The Art. Opa, vai ser um prazer. E o Instituto Cultural Arte Brasil, que é nossos ICAB. parceiros, o ICAB. A Notória, que cuida das Notória, marcas. que cuida da nossa marca, nosso registro, nossa patente, né? Porque sem isso a gente não consegue Né? honrar os A compromissos. Herbs. Herbs. Um cheirinho. Deixar a gente cheirosinha aí a casa. Deixa a casa Queria perfumada. mandar um abraço especial pro pessoal da Brasil Toner. Brasil Toner. Ô, rapaz, você sabe se você quer causar uma boa impressão? Brasil Toner. Aquele abraço, Nilton. Você falei que ia falar de você, meu jovem. Não, eu preciso falar do Hércules. Ele fez os 7 trabalhos. Não foi. E um deles foi arrumar a sua Arrumar geladeira. lá da Tec Max, entendeu? Faz lá, precisou lá para arrumar seu eletrônico. Ainda mais agora final de ano. Eu né, falei pra cara? ele, Teve agora essa você vai ter que correria. assistir o episódio inteiro, hein, bicho? Vai ter que assistir e curte lá, tá bom? Procura lá, Tec Max. Aqui em Biporã mesmo, tá bom? Acho que era esse pessoal aí. Mas pra terminar, ainda temos mais alguns assuntos. Ela tem que falar sobre o show, deixa eu Não, falar. mas espera lá. Isso, mas não. Em 2020, a Simone lançou show O Grupo Semente. Grupo Semente e cantando Nelson Cavaquinho, né? Que eram músicas mais profundas e melancólicas. Também foi um trabalho... você gosta muito desse estilo dessas músicas mais... Ah, eu sou do drama, gente. Eu sou pé
pé na jaca, eu sou do cabaré, eu sou do teatro. Começou gosto com o de- Lupicínio Rodrigues lá Exatamente. atrás. Você Oi? já fez Maísa? Maísa? Não. Eu não. Amo, mas Eu acho acabei que- de participar de um show da Maísa lá no Ah Rio lá, de tá Janeiro. vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa a ver. Bom, Amo. e aí vem o Deixa Ela Falar. Isso. Deixa ela falar, ele começou a ser pensado, não nesse formato, mas a ideia, o embrião dessa história toda, quando eu escutei uma música do Luizão Pereira, que é um... É o do clipe? Da música, não. Não. Luizão Pereira, ele compôs Corpo, que é uma música que tem no disco também, Tem que eu no lancei disco, o single, depois coloquei no disco. Começou quando eu escutei essa música dele e veio uma necessidade muito presente em mim de falar sobre esse lugar dos corpos. Esse corpo que é marginalizado, silenciado, não é padrão, né? Então eu comecei uma pesquisa nesse lugar aí. O que eu quero falar? Como é que eu vou falar? Quem que eu vou chamar para contar a história comigo? E aí comecei a conversar com compositores próximos a mim, colegas, e as coisas foram aparecendo. E aí, obviamente, eu cheguei no lugar em querer falar que existe vida além do padrão. Estava necessário para mim falar sobre isso. Porque ao mesmo tempo que eu sou uma artista que faz isso, que faz aquilo, que está na música, está no cinema, está no teatro, está não sei o quê, né? Muitas vezes eu não estou em lugar nenhum. Porque, Simone maravilhosa, Simone nananã, mas a Simone não é protagonista da novela das 9. Simone, mas nem a Simone, nem qualquer pessoa que se pareça com a Simone está protagonizando alguma coisa aí em TV aberta, horário nobre. Por quê? Existe padrão, né? Existe aí um padrão, e aí você começa a entender. Não é só ali, obviamente. Na vida que a gente leva aqui, na vida real, é assim também. Então, eu queria muito falar sobre isso. E aí eu entro num universo totalmente feminino, que é o universo onde eu habito e sinto na pele o quanto é difícil ser mulher em 2025 nesse mundo esquisito que a gente está. Né? Nunca foi fácil. Mas hoje eu posso dizer que realmente ser mulher, assim, se você não se colocar, você é engolida. Então, por isso que deixa ela falar. Eu escutei essa música um dia indo assistir a um espetáculo do grupo Galpão, que, aliás, eu queria deixar um beijo aqui para o grupo Galpão de Belo Horizonte, que eu sou apaixonada por eles, que recentemente perderam Teuda. Sim. Nós perdemos Teuda, uma amiga muito maravilhosa. Mas fui assistir a peça deles e, enquanto o público estava entrando, eles estavam tocando já em cena algumas músicas para dar tempo das pessoas entrarem no teatro. E uma das músicas que eles tocaram era o Deixa Ela Falar, que é uma composição da Lídia Del Picchia e do Luiz Rocha, que são 2 atores do grupo, e desenvolvendo lá os ensaios, eles criaram algumas canções. Essa era uma delas. Eu sentei, ouvi aquilo e falei, eu quero essa música para mim, porque tinha tudo a ver com o que eu já estava... do teu espetáculo. E rolou, super rolou. Ela virou título do projeto, título do disco, era a música que abria o disco, era a música que fechava o show. Então, assim, para mim, essa música, ela coroou tudo. Então, Deixa Ela Falar, ele tem esse lugar de ser um... Há quem me critique achando que é muito panfletário. Curiosamente, são homens que falam isso pra mim. Então, eu já ia falar uma coisa ao contrário, né? Porque, assim, como é importante, né? Você, uma pessoa que tem toda essa trajetória, essa história, né? Levantar essa bandeira. Porque, assim, se você que tem toda essa história, todas essas portas que lhe foram abertas
pelo seu trabalho, Sim. pelo seu mérito, sofre com isso, você imagina quantas vozes que estão caladas Foi nisso que eu e pensei. não conseguem falar. Por isso que eu faço, Né? fiz questão e faço questão até Então, hoje. deixem elas falarem, tá? Você não quer mostrar ali? Dá um close pra mim, fazer um favor, Guilherme, na tatuagem Pra dela. onde que eu vou? Então, e se for para ser panfletário, também vamos ser nós aqui, Lógico. porque a gente não tem vergonha não, Simone. Eu acho que assim, exatamente quando a mesmo, causa Simone. é boa, a gente levanta bandeira, a gente faz, É sabe? isso. E a gente tem que defender aquilo que é para melhorar a sociedade. Sim. Entendeu? Então, assim, sempre vai ter babaca nesse mundo que não vai compreender quais são as dificuldades que as pessoas passam e as angústias que as pessoas passam. Esses, Eu acho que a infelizmente, gente Nós vamos ter tem mais que- um desafio já aqui. Eu gosto desses negócios, gente. Você Ah. não tem noção. Nos episódios, a partir de agora, deixa ela falar. Vamos citar sempre a Simone. E o deixa ela falar para todas as nossas convidadas que tiver aqui. Pronto. isso. Porque assim, gente, o deixa ela falar é uma coisa que vai, né, obviamente, para além dos palcos. Sim. Você que está aí na tua casa, põe, né, para pensar um pouquinho. Você deixa todo mundo falar? Sua mãe, suas irmãs, sua filha, sua prima, sua vizinha, a sua colega de trabalho, ou ela sempre vai ser a desequilibrada, né? Ih, hoje ela está de TPM. Ih, hoje ela... Acho que são pequenas avaliações que a gente tem que carregar para a vida. Não falo só de homens. Tem muita mulher que também silencia a mulher. E isso está muito enraizado na gente, né? É uma cultura. Não vou ficar aqui. A sociedade é Não vou machista. ficar aqui no ativismo puro, mas assim, a sociedade, a gente vive num mundo onde a sociedade é patriarcal, onde as coisas são. Pensadas. O objetivo é liquidar as minorias, sejam elas quais forem. Então, minoria que sou, porque eu sou mulher, eu sou uma mulher gorda, eu sou artista, eu sou de esquerda. Então, assim, eu sou estou cada vez sendo mais achatada nesse mundo horroroso que está se criando ao nosso redor. Então, eu me sinto nesse lugar assim, gente, não se trata de política. Não. Não na política que a gente entende como política, mas é uma política de sobrevivência, de habitar um mundo, de fazer parte do mundo, de se relacionar com as pessoas, assim. Vamos tentar e vamos lutar para ser mais respeitoso com tudo, né? Com as opções das pessoas serem o que elas quiserem ser, das pessoas trabalharem com o que quiserem trabalhar, das pessoas, enfim, Amarem respeito. como quiser amar. É isso aí, né? Que Precisamos jornada. agora terminar, Que mas jornada. não sem antes abrir espaço para você falar dos seus projetos, mandar seus 2026. abraços. Eu até anotei aqui. Olha Vamos, lá, vamos vamos ter, lá, vamos vamos lá. ter shows aí em Londrina. Quando que vai estar em Londrina? Quando Bom. tiver. Eu faço questão absoluta de trazer para Londrina esse show que comemora os 10 anos de Férias em Videotape. Por isso tudo que eu já comentei. Ele foi criado aqui, o álbum nasceu daqui, os autores, a maioria, são daqui. Então, para mim, é fora de discussão. E o parceiro Valentino, Valentino, então a gente que vem... é mais histórico ainda. também. Foi lá que eu comecei, né? Então eu adoro voltar para casa. Então daqui a pouco, Férias em Videotape, 10 anos em Londrina. Com surpresas. Olha aí, olha aí. Surpresa só na hora, gente. E sobre os meus projetos para 2026, eu tenho alguns, assim, que já vêm em andamento e que continuam, que é o Vivagal, que é um projeto de coletivo de cantoras que homenageia o tributo de Gal Costa, né? Para Gal Costa. Eu tenho o meu coletivo, que é o Buraco Show, que somos atores e atrizes que a gente criou esse coletivo no antigo Buraco da Lacraia. Para quem não conhece, não se assuste. Isso é só o nome de uma casa noturna no Rio de Janeiro, na Lapa. É uma casa noturna
para a comunidade LGBTQIAPN+, mas também não só para essa comunidade, mas que abraça qualquer pessoa que queira ir lá se divertir, e muito, a gente vai estar lá também. Então, o Buraco Show vai estrear show novo também em 2026. Melodia com Maser, que é esse show que eu faço ao lado de Renato Piau e Paulo Emery, também circulando por aí. A estreia de um show comemorando os... Estou fazendo a conta para não falar errado. De 76 para cá, os 40 anos... 40, Silvio? 50. 50 anos de Doces Bárbaros também. A gente vai... Nossa! Está sendo levantado. Muito... um infantil que eu vou fazer, inspirado no livro da Rita Lee, Minha Amiga Ursa. Que vai estrear, se não me falha a memória, em junho, no Rio de Janeiro. É um musical. Um espetáculo que estreia em abril, com texto e direção do Michel Melamed, que se chama O Funcionário que Não... como é que é? O Funcionário que Pede para Não Ser Identificado, que é uma produção que vai estrear lá no Sesc Copacabana. Eu, Inês Viana, Thalma de Freitas e Yasmin Gonlevski. Então, isso no teatro. Fora o meu show, que continua circulando. O Deixa Ela Falar. Se quem quiser contratar... Se alguém quiser contratar, porque é um show que foi pouquíssimo apresentado. Não só no Rio, mas... Ele foi mais apresentado fora do Brasil do que no Brasil. Isso é uma coisa importante de se falar. Esse ano você esteve na França com musical, tudo. Tive na França, tive em Portugal. Ano passado a gente teve fazendo 2 festivais com Deixa Ela Falar. Um no México e em Portugal também. E foi maravilhoso. Acho que por hora... É isso. E tem projeto, gente. Projeto é uma coisa que a gente não para nunca de pensar e colocar no papel, porque você precisa trabalhar. Está aberta a convite também, cinema. Sim, TV. eu sempre estou aí com alguns convites ainda em aberto para cinema também, que vão rolar pro ano que vem, com certeza. Eu já filmei, que é Minha Vida com Shurastei. Nossa, que é a história do Jesse com o cachorro dele, que é o Shurastei. Está sendo rodado agora, né? Que vai estrear também no ano que vem. Tá aí à disposição, Netflix, Me Chama de Bruna, as 4 temporadas de Me Chama de Bruna. Samira, que Maria Bopp faz a Bruna, né? A Bruna Surfistinha. Ela faz muito bem. Maria é maravilhosa, atriz. A nossa blogueirinha do fim do mundo. E acho que é por aí. Tem disco, tem umas coisas aí que ainda estão no forno. Olha. Dona Beija, bem lembrado. Dona Beija estreia em fevereiro do ano que vem. 26. Do ano que vem. A gente já está em 2026. Então... Ai, meu Deus. Dona Beija, que estreia agora em fevereiro na HBO Max. Também. Tem bastante coisa vindo por aí. Tá muito. É isso aí. Quer mandar abraço para alguém? Manda abraço, cobrança, aproveita. O Silvio pagou o almoço hoje, como que tá? Não, eu que tenho que pagar. Eu primeiro, assim, queria agradecer ao Edson Rhodes pela ponte que ele fez com a gente. Ele sempre. Um amigo desde os Chaminé Batom Roots. Agradecer a vocês por esse espaço, parabenizar por esse espaço. Eu sei o que significa você ter você ter que produzir um trabalho, um projeto de forma independente, né? Eu sei o que é isso, então eu acho lindo vocês lutarem por isso, dar esse espaço para os artistas dessas cidades todas aqui. Isso é muito importante. Tem muita gente boa, muita gente boa em Londrina. Posso falar de Londrina porque, né, a minha relação com a cidade ela é muito profunda. Então eu sei que tem muita gente boa ali. E o que vocês fazem é fundamental para isso. Agradeço de coração mesmo esse espaço, essa abertura. Espero que
diante de tudo que foi falado aqui, salve algumas coisas, sirva alguma coisa para vocês. Não é uma posição muito fácil você estar na frente do microfone para falar, né? Fica todo mundo, muita gente espera que você diga a frase do século, sempre você tem que falar tem que as coisas lugar, mais, né? E não, gente, eu falo muita merda também. É pra isso. Isso não me faz uma pessoa pior. E é por isso que ainda estamos aqui. Bom, eu te agradecer de novo, né? Ô, Aurélio, parece que você tá meio arrepiadinho, igual eu, assim, rapaz. Agradecer de novo, ceder um pouco do seu tempo pra gente, né? Um prazer estar aqui. Uma honra mesmo, assim, a gente sabe de como você é importante para a arte londrinense, para a cultura do Paraná, do Brasil, né? Como amigos como o Silvio fala de você com admiração, o Edson fala de você com admiração, E a sabe? gente já Essas traz pessoas, E é recíproco. né? São pessoas assim, além de amigos, são fãs também, né? E a gente também compartilha disso, né? Então, pra gente é gostoso trazer pessoas assim que sabe, é como se a gente fica aqui meio bobo ouvindo falar, até a hora que eu tava assim, né? Vai ficar engraçado lá, mas assim, então assim, foi muito bom, uma aula, né? Lembro uma vez que o Silvio levou você um dia que você veio aqui numa aula nossa lá para ensinar a gente a cantar uma musiquinha. Roma, quem Nossa. aqui chegar primeiro? Que maravilha. Nunca vou esquecer disso, né? Eu era aluno, né, na escola. Uhum. Então, acho que foi a primeira vez que eu te vi Só fora posiciona do para palco. nossos amigos que estão em casa que o Silvio... Da onde está o Silvio hoje? Quem quiser encontrar o Silvio. Silvio, gente, teve aqui da Funcart, professor, né, diretor da Funcart, professor de teatro, diretor. Tá lá, coordenador né, da Escola Municipal de né, Teatro. Desde sempre, né, fundou a Funcart Tem ali. patrimônio, já tem plaquinha. Tem de patrimônio plaquinha lá, né? Sala Silvio Ribeiro. Sala Silvio Ribeiro. Em breve. Não tá... Não, Silvio, ele lá, homenagem tá lá, em Silvio. vida. Em vida, Silvio. Reverências para você, Silvio. Nossas Bom. palmas e reverências sempre. E é isso aí, gente. Eu tenho, só para eu concluir, né, assim, agradecimentos às pessoas que estão sempre acompanhando. Temos aqui as redes, tudo, né, para quem quiser saber mais, coisa de agenda e tal. E eu tenho muito a agradecer essa pessoa aqui, porque se não fosse ele, eu não teria começado a cantar. Né? Assim, eu vinha de um passado de atleta e tal, e já era amiga do Silvio desde a época de colégio. E estando na faculdade, jogando vôlei, me machuquei. Entrei numa depressão braba, porque, né, jogar a partir dali seria mais difícil. E ele passava em casa e a gente saía para os ensaios dele, que ele já estava no Chaminé Batom, no coro cênico, e eu ia assistir 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, até que eu fui convidada a participar, fazer um teste também, e aí não parei nunca mais. Quando esse bichinho pega... Não, é foda, não tem jeito. Esse bichinho entra... Não. Não tem. Então, mas é isso, assim, devo essa minha possibilidade, essa possibilidade que se abriu para mim na música, a essa pessoa aqui, ao Silvio Ribeiro. Viva Silvio Ribeiro. Viva Silvio. E Nelly Berotti, que era a regente do coro naquela ocasião. Aurélio, infelizmente nosso tempo é curto e eu queria que... Eu falei que precisava ter... Eu disse. Eu preciso fazer a nossa reverência, que a gente sempre faz, de muita paz e gratidão a todos os nossos ancestrais que ajudaram a gente a chegar até aqui. Reverenciar ao Silvio, Simone, viva a música, viva a cultura brasileira. Viva o artista Viva brasileiro. o artista brasileiro. Companheiro Aurélio, que 2026 nosso seja perfeito, maravilhoso, como tem sido todos os anos assim, para nós e todos aqueles que acreditam. Para vocês, muita paz e gratidão, sabe por quê? Porque aqui Pode, chefe! Uhul!